Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens, senhoras, senhores, crianças e crianças de todo o Brasil. Está no ar mais um Urban Labs, o laboratório das vendas, gestão e performance. Eu sou o Arthur Valentim, host desse programa, e aqui à minha direita está ele, Babiton Espíndola, CEO da Urban Company, host também. Babiton, boa noite. Estamos aqui 18 horas já aqui em Porto Alegre. Bem-vindos. Boa noite a todos. Primeiramente, pedir aí, avisar, né? Já é o terceiro podcast, se tu não seguiu ainda, não ativou a notificação ativa, a gente vai trazer muito conteúdo de valor aqui, conteúdo que eu gostaria de ter ouvido na minha época, quando eu era corretor, nem existia podcast ainda, hoje existe e é muito fácil de absorver, né? De interagir com esse tipo de conteúdo hoje. Então, segue aí, compartilha, salva, comenta alguma coisa que tu queira que a gente fale no próximo podcast. E eu vou chamar aqui agora. Tu chama, eu chamo. Tanto faz o Axon. Apresentar o nosso ilustre convidado aí. Apresenta tu, que eu já conheço ele demais. Eu sou bom de apresentação, né? Ele que é pai de 3 filhos. Dois. 2 filhos? É que tem um a caminho aí, acabei de revelar um segredo. Tá profetizando, hein? Ele que é pai de 2 filhos, diretor comercial aqui na Urban Company. Bem-vindo, Axon. Obrigado, boa noite para todo mundo. Quero agradecer o convite e estamos aqui para responder tudo que eu puder, o que eu não puder e trazer aí informação para todo mundo, como eu costumo falar. Era da informação, o cara é mais informado, é o que está mais bem enganjado. O programa aqui é isso, né? A verdade nua e crua no mundo das vendas e dos negócios. Acho que para a gente começar, Axon, comenta um pouco da tua história no mercado, quem tu é, da onde tu vem, quanto tempo tu está no mercado. Comenta um pouco aí, se puder resumir um pouco da tua trajetória para quem está lá no outro lado da telinha e não te conhece, poder te conhecer um pouquinho melhor. Bom, a minha trajetória começou no mercado imobiliário, vai fazer 7 anos, né? Comecei numa outra empresa, tive muitas oportunidades no mercado, é um mercado hoje que eu costumo falar que ele é muito meritocrático, quanto mais tu te dedicar para ele, mais tu vai ganhar. Nesses 7 anos aí, um pouquinho mais, cara, consegui passar, acho que por todas as etapas, que é muito importante tu desenvolver todas as etapas do mercado que tu pratica, do mercado que tu tem teu segmento. Como eu falei, vim de uma outra empresa que ela estava crescendo, ela estava iniciando, quando eu entrei nela, pude passar pelo crescimento dela, me desenvolver. Tive a oportunidade de sair dessa empresa, ir para uma outra empresa que era já a Urban, que é a empresa hoje que eu estou. Tive a minha imobiliária, tive a minha Urban. Depois, por um movimento, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui no programa, acabamos tirando ali o segmento de ter mais de uma loja da empresa. E hoje estou aqui como diretor comercial da Urban, feliz. Eu acho que isso é o mais importante de falar. Sou feliz no que eu faço hoje. Não faria outra coisa hoje e me sinto uma pessoa de sucesso no mercado que eu estou. Cada vez quero crescer mais. Isso é importante, saber que comecei há 7 anos atrás lá, iniciando bem no início, como várias pessoas, tive várias dificuldades, muito aprendizado e muita evolução. Legal, se a gente somar, tu tem 7 anos de mercado, né? Se a gente somar essa mesa aqui, a gente tem aí mais ou menos 30 anos de mercado. Eu não tenho 30 anos de idade, eu tenho 29. Mais ou menos 30 anos já. Eu já sou, acho que o mais velho da mesa já, né? Não sei. Não sei. O Arthurzinho, acho que não sei se tu não é mais velho que tu. Tô brincando. De idade. Brincadeiras é a parte. Vou falar aqui um pouco que também o Axon, ele tá um bom tempo já conosco aqui na Urban, né? E nosso diretor comercial aí ajuda muito na questão dos nossos processos, né? A gente já tinha uma parceria de antes. Já se conheceu lá em outro lugar também, outra imobiliária, né? Falar que a gente se conheceu há mais de 5 anos, né? Quase 6 anos, né? Isso aí. Que a gente se conhece. E é muito bom. Eu vou começar aqui, eu vou falar... Nem tá aqui, né? A gente traz uma folha aqui, um monte de perguntas, e eu começo aqui a viajar na hora e fujo das perguntas, né? Mas eu quero falar sobre uma coisa bem interessante aí, Axon, que eu noto em ti, que até agora, dos entrevistados, tu vai ter esse ponto característico aí, né? Que é o fato de tu ter uma família, né? Que nem o Arthur falou, tu tem 2 filhos pequenos, é um casal, né? Conheço os 2 aí, volta e meia, estão aqui na Urban, gosto bastante de receber a visita deles. E, cara, resume para nós, assim, né? Porque eu sei que tiveram vários momentos. Quando tu entrou no mercado imobiliário, tua filha era pequena, né? Depois veio a pandemia, nasceu
mais um na pandemia, né? Tiveram algumas coisas. Resume para nós, assim, cara, essa história de família, corretagem, gestão, liderança, assim. Acho que é um assunto que a galera quer saber e eu também quero saber, né? Eu já ouvi, mas acho legal quando tu fala aí. Fala para nós um pouco disso. Cara, é engraçado que no mercado executivo muita gente tenta separar, né? Família e ser um alta performance. Tá no mercado executivo. Não vou mentir, é difícil tu conciliar as duas coisas, porque tu tem que ter uma atenção total nas duas. Só que hoje tu não consegue. Se eu te falar que eu tô aqui 100% e não tô pensando em alguma coisa que tá acontecendo na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, é mentira. Se eu te falar que quando eu tô em casa, eu não desliguei, não vou pensar em negócio, não vou... É mentira. Porque a gente é uma pessoa... Isso eu aprendi dentro do sistema Urban, né? Tinha aquela coisa, eu sou o eu profissional, eu sou o eu pessoal. Não existe isso. Não existe. E o que eu costumo falar, assim, como eu consegui isso, tá? Primeiro, gente, é comunicação. A minha relação pessoal, família, com a minha esposa, ela melhorou muito quando a minha comunicação com ela melhorou. Eu acho que os nossos filhos, que às vezes não acontecem num casal, foram 2 filhos desejados, foram 2 filhos planejados, isso nos ajudou. A gente preparou para ter as crianças, a gente arrumou a casa para eles chegarem. Então isso faz com que a gente tenha feito isso como um time. Embora falte, óbvio, às vezes eu vou faltar por estar mais tempo aqui, sair mais tarde, como talvez aqui, às vezes eu tenho que sair correndo, como aconteceu esses dias, meu filho cair, bateu a cabeça, eu saí correndo para ver o que estava acontecendo. Só que eu acho que tudo é uma questão de querer. Eu tive um exemplo de família presente, né? Tive pai e mãe que até hoje estão juntos. Infelizmente, a minha mãe tem uma questão também de doença hoje, que isso também traz a minha família primária, né? Que eu digo, né? Lá de trás, que eu sou muito ligado, dando assistência para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. Aí depois constitui a minha família, que eu tenho hoje 2 filhos. A Giovana tem 9 anos. Isso ajuda. Eu sempre sonhei em ter, assim, no máximo 2 anos de diferença de um para o outro. A Giovana tem 6 anos de diferença do Luca. Por quê? Porque a Giovana veio, e aí eu entrei no mercado quando ela tinha quase 2 aninhos. Hoje já estava com 2 aninhos. Hoje ela tem 9. E acabou que eu me dediquei muito nos primeiros anos para isso aqui funcionar. Porque eu vi uma oportunidade. E a minha esposa, hoje eu falo que ela é muito referência para mim. Por quê? Porque ela abraçou a causa. Ela abraçou. Tem dias que eu vou em convenção, estou em atendimento, que eu chego 10 horas da noite em casa e ela está ali firme e forte. É cansativo? É. Tem discussões? Tem. Mas o resumo da história é o quanto isso que a gente faz junto proporciona. Muitas vezes eu digo que é engraçado para as pessoas que não têm família no mercado, que são solteiros ou que não querem ter família, é uma opção. Não quero ter família porque eu quero ser um executivo. E tu vê, cara, que às vezes eu, por ter 2 filhos e uma família, parece que eu tenho uma gasolina a mais. Quando tá tudo assim, não vai acontecer, vem aquela, não, mas tem que acontecer. Porque eu quero dar um melhor estudo para meus filhos, eu quero ter uma melhor casa. Eu passei agora por um canteiro de obras na minha casa, 2 anos reformando a casa, o Babito acompanhou um pouco. Cara, é complicado, mas era para minha família. Recentemente a gente fez lá um churrasquinho da diretoria da empresa lá, porque eu queria aquilo. Meus filhos estavam integrados na diretoria da empresa, eles vêm na empresa. Então sim, gente, a gente pode unificar as duas coisas, a gente pode ter uma família, e a gente pode ser um executivo, uma pessoa alta performance num mercado que é muito difícil, que é como o nosso, que é muito resultado, dá. Só que eu acho que tudo tem que ser um time e tem que ter um objetivo. Vai ter vezes que alguma coisa não vai casar, que vai dar algum estresse? Vai. Mas como em qualquer lugar, tu pode resolver. Basta tu querer. Eu acho que a principal partida de família e ser um executivo de alta performance é tu querer os dois. Querer bastante, eu acho, pelo que tu me falou e pelo que tu fala, né? E entender que é um time, né? E eu acho que é bem aquela história, assim, que... fazendo uma referência aqui... totalmente diferente, né? Pô, mas o zagueiro tomou o gol lá, não é por isso que a gente vai deixar de ser o time, né? Então, acho que às vezes também, enquanto tu tá sendo alta performance, que ela também tá sendo alta performance em casa, perfeito, e vice-versa, né? Acho que é entender que vocês são um time. É isso, né? Que nem eu falo da Giovana. Hoje a Giovana, com 9 anos, ela ajuda em casa, né? O irmãozinho mais novo, tem aquela coisa de cobrança, tem aquela coisa dos ciúmes que teve quando um nasceu, quando o outro estava ali. Porque o mundo foi dela por 6 anos. Depois veio o outro. E eu digo isso muito para minha esposa. O mundo foi meu no mercado imobiliário por 3 anos e meio, 4. Porque quando eu entrei, se eu queria ser alta performance, foi. Até por isso a gente não teve o Luca antes, né? Ele veio depois, porque naquela época eu não queria filho, eu queria
acelerar minha carreira, fazer acontecer. Só que a partir do momento que eu integrei a Luciane, a minha esposa, nesse mundo aqui, parece que o negócio aconteceu melhor. Porque ela faz parte, ela entende, agora ela pratica. Eu digo para ela, por que ela não tenta fazer algo no mercado parecido agora, que ano que vem a gente vai botar o Luca na escolinha, ela vai ter mais tempo. Então, assim, ó, é integrar. É difícil, vou falar de novo, mas é o querer. Eu quero uma melhor condição para minha família. Ela vem da onde? Daqui. E ela entende que vem daqui hoje. Então, funciona. Por quê? Porque é um time, é o que o Babaton falou. No começo, ela não entendia o que era o mercado, eu não queria que ela entendesse. Hoje ela entende, hoje ela me ajuda. Até minha questão organizacional com comissão, com o que vai entrar, em discutir uma venda, em trocar uma ideia com o que está acontecendo com uma das minhas equipes, que eu tenho 5 equipes hoje dentro da Urban. Ela conhece alguns corretores, já deu conselho para corretores, já falou, então isso integrou ela. E eu acho que a comunicação e a participação em tudo, em casa, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Às vezes é um detalhe. É um detalhe, mas, pô, cara, eu fui sair de casa hoje, tava as toalhas das crianças ali soltas. Eu fui lá e estendi. É um detalhe, mas eu pude ajudar com o desenvolvimento da casa, como ela pode me ajudar com o meu desenvolvimento aqui. Então, esse é um time. E é impressionante que... cara, parece... Na minha cabeça, é que, na verdade, nada é uma dualidade, né? Nada é 0 ou 1, né? Só em algoritmos mesmo. Mas na minha cabeça parece que tem um time das pessoas que acham que é impossível conciliar uma vida particular, uma vida a dois, uma vida com filhos e a vida profissional, né? E separa isso. Não, existe o eu profissional e o eu em casa, né? E tem o outro time, que é o time que eu faço parte agora, que entende que, cara, na verdade tudo é uma coisa só, né? Não existe 2 Axon, 2 Babaton, 2 Arthur, né? Um fora e um dentro. É tudo a mesma coisa, né? Mas é difícil achar aí fora, conseguir montar aquilo que o Babaton falou, esse time que tu montou, né? Que as pessoas de fora entendem o que tu está fazendo, por que tu está fazendo e por que de repente tu em algum momento fica menos disponível, né? Então é bem difícil isso. Eu vejo como um grande desafio, né? As pessoas entram no mercado que dá muito dinheiro, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro aí no mercado imobiliário, principalmente aqui na Urban, mas não é fácil conciliar. Mas até não estava no... A gente faz as perguntas e não segue, né? Não estava no roteiro de perguntas aqui. Mas, Axon, como é que foi para construir essa... Isso é uma curiosidade que me deu agora. Como é que foi para tu construir esse entendimento lá do outro lado, né? De que precisa ser um time, precisa haver uma união, né? Como é que foi isso aí? A base de muita conversa, muita DR. Conta aí como é que foi. Acho que isso vai servir para muita gente que está nos assistindo agora, né? Como é que eu converso em casa com a minha família? E às vezes não é só mulher e filho, né? Às vezes é pai, é mãe. Como é que eu converso em casa com a minha família para que eles entendam que eu sou um profissional, que estou no mercado extremamente competitivo, que eu preciso trabalhar muito? Como é que foi? Como é que tu diria para fazer isso? Eu comentei ali, nos primeiros 3 anos, 4, talvez, de mercado, eu não tinha isso. Foi bem assim, mais ríspido, porque eu não queria comentar como era o meu trabalho em casa. Eu queria comentar o que eu ganhava, o que eu trazia. Olha que legal, sou campeão, viu como funciona? E começou a dar um atrito um pouco no meu relacionamento com a minha esposa. E a principal coisa é que eu e ela se tocamos, tá? Ela passou por um período também na empresa que ela estava, que ela saiu. Quando a Giovana nasceu, ela pediu demissão, aí ela ficou fora. Nessa época eu tinha outra função, não estava no mercado ainda, que acabou para mim sendo muito ruim. E eu enxerguei no mercado uma oportunidade e ela me apoiou naquela época. E logo que eu estava no mercado, aconteceu com ela quando o Luca foi nascer. Ela estava trabalhando, foi sair depois, agora, nesses últimos 2 anos. E eu fui a pessoa que entendeu. Por que eu estou te trazendo essa relação? Eu vou dizer, não tem nada a ver com o que o Axon perguntou. Porque tudo aconteceu quando a gente começou a se colocar um no lugar do outro. A troca. E não é só participação, é troca. Cara, tu entender que para uma mulher que passou o dia inteiro com 2 crianças e tu chegar cansado também, e ela entender que tu chegou cansado, que tu tá num lugar que é estressante, tem muitas pessoas. Aqui no Brasil são mais de 150 corretores. São 17 gerentes. São diretores, é marketing, é administrativo, desde o pessoal que nos ajuda com o cafezinho, da limpeza, é muita gente. Tudo te estressa, tudo pode ser um pico que tu chega daqui e chega lá. Então, tu não vou dizer não levar, né? Porque é impossível. Tu tentar não levar essa carga. E que nem eu falo, esse dia nós estávamos conversando de uma outra pessoa, que é um amigo nosso em comum do mercado, tem uma imobiliária hoje, que também tem família,
também é dono de imobiliária. E o que a gente estava conversando tu quer ser executivo do mercado, do nosso, por exemplo, mas quando chegar em casa, aguenta o tirão. Tu vai ter as crianças querendo dar a tua atenção. Tu vai ter as crianças querendo brincar contigo. E a mulher já tá cansada, minha esposa tá cansada, a Lu já não aguentava mais. Aí eu chego e vou dizer, tô mal, vou tirar meu sapato, vou me jogar na cama. Tem que trocar a fralda. Troca tu. Ela já tinha trocado 10 fraldas durante o dia. Mas também é ela se colocar no meu papel, às vezes, quando eu chego e ela entender que aquele dia realmente não vai dar. E ela me olhar e dizer, tá, amor, vai tomar um banho, que eu tô mal, mas é comigo hoje. Então, assim, é a troca. E eu não falo tu participar, porque eu vejo muita gente falar quando vai falar, até não era o nosso assunto foco, de casal, de família. Tu tem que participar, tu tem que... Não, cara, tu tem que trocar. Se coloca no lugar do outro. Faz uma troca. Se coloca de verdade. Se fosse tu ali e ela no teu lugar, como tu faria? O que te cansaria? É a troca. É trocar, não é só entender, não é só participar, que nem eu falei agora antes ali das toalhas que eu estendi e tal, não sei. É legal, eu tô ajudando, mas talvez eu não tivesse me colocado no lugar dela, ou ela no meu. Às vezes eu falho nisso, às vezes ela vai falhar nisso. Aí vem a história de resiliência, compreensão, trocar, conversa, comunicação no casamento é muito importante, isso também melhorou muito no meu. Há um tempo atrás, agora eu queria chegar num resultado, estava meio estressado. Eu chegava em casa estressado. E os criança quer atenção. Eu me lembro de um episódio que a Giovana lá fez alguma coisa, virou alguma coisa no sofá, caiu alguma coisa e eu já respondi ela estressado. Olha aí, deu tudo errado e tal. A Luciane pegou, engoliu a chumbada, como eu costumo falar, resolveu tudo ali, tá tudo certo. E quando a gente foi deitar, ela me falou, amor, não adianta tu falar estressado com ela, não fala mais assim com ela, porque ela não vai entender ainda. E daí eu digo, não é só no lugar da minha esposa, daí eu troquei, eu me coloquei no lugar da criança. Tu lembra quando teu pai gritou contigo por alguma coisa que hoje tu faria assim, te doeu? Ela não sabe o quanto é trabalhar uma criança. Ela não sabe quanto a mãe ficou cuidando do irmãozinho menor. Ela quer saber da parte da atenção dela. Então, gente, é querer de novo, é tu querer. Sou falho, ela é falha. Às vezes a gente não se entende, mas aonde eu acho que eu e a Luciane conseguimos encontrar um rumo que faz a nossa relação estar aqui hoje, tá indo e tá melhorando. Tem estresse? Tem. É que a gente troca. A gente não só, vou te ajudar, vou participar das tuas atividades de casa, eu vou participar das tuas atividades da imobiliária, Não, é trocar, realmente trocar. Então, assim, tu trocar de lugar e te colocar no lugar do outro, eu acho que é a principal coisa para tu entender o que passa com um e com o outro. E mesmo assim não vamos entender, né? A gente vai entrar aqui, daí depois, ela é o bicho mulher, eu sou o bicho homem. A gente pensa diferente, age diferente, aí é assunto que dura, mas é trocar, cara. É trocar de verdade. Acho que conseguir se colocar no lugar do outro é uma das principais habilidades do mundo, né? Um bom vendedor, que a gente vai começar a falar de vendas agora, mas um bom vendedor, por premissa, ele precisa entender o cliente dele, né? Precisa entender o que move o cliente dele, o que é uma dor e que solução para aquela dor. Então, um bom marqueteiro também, né? Precisa entender o que o público-alvo pensa, qual é a melhor forma de se comunicar com aquele público-alvo. Então, acho que uma das principais habilidades pessoais, profissionais, enfim, uma das principais habilidades que uma pessoa pode desenvolver é aprender a se colocar no lugar do outro, né? Acho que isso é fundamental para qualquer um. Inclusive, eu acho que isso aí, com certeza, ou vice-versa, né? A venda ajuda no relacionamento, o relacionamento ajuda na venda, porque uma coisa vai ajudando a outra a fortalecer ainda mais essa capacidade de certa forma, ouvir o outro, né? Porque já dizia, né, os grandes livros de venda aí, de comunicação, lá, como fazer amigos, influenciar pessoas, tu conquista uma pessoa dando atenção para ela, né? Uma atenção plena para ela, verdadeira, né? Genuína. Dando uma atenção genuína para a pessoa, tu vai conquistar a confiança e o interesse dela, né? Tu te interessa nela, ela vai se interessar ainda mais em ti. Acho que é uma coisa que ajuda tanto na venda quanto no relacionamento. E, falando de venda, vai mandar uma de venda aí? Axon, quando a gente estava pensando aqui, né, em te chamar, e eu fiquei pensando em algumas coisas ali, teve um mês aqui na empresa que tua equipe fez um feito que eu nunca tinha visto no mercado, e se vocês já viram, comenta aqui, né? Mas teve um mês que 100% da tua equipe vendeu, né? Sim. Uma plataforma com... Quantos tinha naquela época? 35, eu acho.
35. Eu nunca tinha visto isso. E, geralmente aí, não tô falando da Urban, mas aí fora no mercado, geralmente 30% vende, né? Se o cara tem 10, 3 vão vender, né? Aqui na Urban a gente tem um número que é maior. Mas 100% da equipe vender eu nunca tinha visto, né? E aquilo me impressionou muito. E eu acho que queria começar falando de vendas perguntando, cara, como faz para 100% de uma equipe vender? Vamos lá. Hoje eu troco muitas ideias com o Babton, a gente fala muito sobre equipe. E o que eu digo muito? Eu acho que é um pouco do que a gente falou, troca. Eu acho que quando eu me coloco no lugar do corretor, e isso eu falo para todo mundo quando alguém me pergunta da Urban. Por que a Urban? O que é a Urban? Eu falei, cara, a Urban foi uma empresa pensada pro corretor. Pro corretor. Tem os executivos, mas o que move a empresa é o corretor. Então, assim, quando eu vim trabalhar com o Babton, comprar o projeto, foi aquela coisa assim, por que a Urban? Porque ele parou e pensou o que o corretor precisava para performar. Então, primeira coisa, a gente tinha a ferramenta. Todo mundo tem a ferramenta, ela tá ali. Basta tu querer usar ou não. Aí vem a segunda etapa, engajamento. Como fazer eles entenderem que tem que usar a ferramenta? Eu tenho o martelo e tenho o alicate. Se eu pegar o alicate e bater no prego, eu vou pregar ele também. Mas, se tu pregar com um martelo, é muito mais rápido, muito mais prático e muito mais eficiente. Então, a gente demorou para entender isso. Eu demorei para entender isso muito. Eu briguei muito com o Babton, logo que a gente veio trabalhar junto, sobre internet. Eu não acreditava em venda por internet, eu não acreditava que o Instagram influenciava, eu não acreditava nisso. Mudei. Tu me ensinou muito também sobre isso. Mas o que eu trago hoje? Assim, aquele mês que eu acho que a equipe vendeu 35% foi um entendimento que existia a ferramenta na Urban, e hoje eu falo para todo mundo com a maior certeza, não estou puxando aqui agora para o nosso lado, não existe uma empresa hoje que traga a ferramenta que a Urban traz para o corretor, ponto. Isso é visto. Não sou eu que falo, são incorporadores, são pessoas de outras empresas que vêm aqui, não tem. E eles entenderem como tinha que usar naquele mês. E aí o que o Babton falou sobre relação ali entre homem e mulher funciona na relação de executivo com o gerente e do gerente com o corretor. Atenção. O que eu vejo hoje? Muitos executivos, muitos gerentes que não dão atenção para o corretor devida. Aquele mês foi um mês que a gente focou em atenção para o corretor, no mínimo negócio. Foi um mês que eu vendi alto padrão, que eu vendi o nosso produto foco, que eu vendi o Minha Casa Minha Vida. Mas todo mundo vendeu. Então, tu poder dizer que todo mundo vendeu numa plataforma que naquela época estava com 4 gerentes, tinha um gerente a menos, e 35 corretores, é que a gente falou, é um feito muito difícil de tu alcançar. Mas por quê? Porque a gente focou em tudo que as pessoas nos traziam. A gente trocou com elas, a gente deu uma atenção a mais. E isso fez a venda. Claro, vamos voltar um pouquinho antes. Se não tivesse a ferramenta, não ia ter a venda, ponto. Porque vendas é prática de ferramenta. Só que eu falo muito quando eu dou treinamentos de venda, a gente tem o funil ali que a gente passa muito nos treinamentos aqui, Arthur. Tu usa, o Babton usa, eu uso de venda. E chega lá no último etapa é a conversão, né? Que é a venda em si. Eu sempre ensino os corretores, cara, troca a venda, escreve venda num papel em branco, coloca um sinal de igual do lado e coloca consequência. A venda é consequência de várias coisas que tu fez antes. Então, por que aquele mês a gente teve 35 pessoas vendendo de 35? Foi alguma consequência de dar atenção, dos gestores estarem comprometidos com as equipes e a empresa trouxe as ferramentas necessárias. É difícil, é muito. Porque tu vai ter na tua equipe pessoas que não vão estar comprometidas, pessoas que não vão querer usar aquela ferramenta, vão querer inventar a roda. E isso é o desafio que eu enfrento hoje, eu falo muito com o Babton. Eu digo que até que eu sou meio ignorante para isso, porque às vezes eu não consigo entender, cara, como é que o cara não está vendo que ele está usando a ferramenta errada? Claro, é o papel do gestor ir lá e corrigir. Porque quanto mais tu aumentar a equipe, mais isso vai acontecer. Só que eu acho que o papel do gestor é chegar no máximo. É tu fazer mais pessoas venderem. Quanto mais pessoas venderem, maior tu vai ter teu crescimento pessoal, vai ajudar eles e vai ter resultado. E isso alavancou. Eles entenderem que eles poderiam mudar de vida vendendo. Acho que esse sentimento no vendedor, no corretor, quem trabalha com negócio, tem que estar aceso. O resultado vem da tua venda. Eu já tinha visto, Babton, alguma vez uma equipe vender 100% dos corretores vender? Eu não tinha visto. Cara, eu acho que não. Agora ele veio e conta, cara, a minha equipe todos os meses vendia. Mas eu tenho um apontamento. Não, pior é que não. É difícil, né? Cara, e às vezes eu até olho e eu fico impressionado, porque... Pô, me considero ser um bom vendedor, me considero ser um bom gestor. E as taxas de performance
né, de venda per capita que a gente tem aqui na Urban, taxa de conversão, de pessoas vendendo, VGV por pessoa, o VGV dos campeões, é infinitamente maior do que na época que eu era gestor, né? E eu me sinto muito orgulhoso disso, porque na empresa que eu trabalhava, que era muito grande na época, eu não tinha 4, 5 pessoas vendendo o que tem aqui, 4, 5 pessoas vendendo, né? Então eu fico muito satisfeito porque a gente conseguiu, sim, construir uma empresa que consegue entregar a quantidade necessária de ferramentas e de impulsos, né, para que chegue aí uma plataforma e venda 100% das pessoas consigam vender. Mas eu tenho um apontamento para fazer sobre isso, porque a gente conversa e no final das contas as coisas elas sempre acabam se ligando, né? O Axon tem a mania, ele sempre fala, aquilo que tu falou acabou acontecendo, né? Como já passou muita gente aqui, eu acabo prevendo, né, algumas coisas, porque na verdade são estatísticas, né? Se aconteceu 25 vezes, vai acontecer 26 vezes, né? Essa é a realidade. Mas sobre esse resultado aí, cara, eu vejo assim que o Axon falou uma coisa ali e acabou passando um pouco desapercebido, mas é assim, o resultado que ele teve naquele mês também é um resultado de um trabalho que foi feito para trás. E eu acho muito importante isso aí no mercado imobiliário e no mercado de vendas como um geral, a gente avaliar, porque às vezes a gente fica perguntando assim, ó, o que eu fiz naquele mês? Mas, na verdade, aquele mês foi um reflexo do mês anterior. Ele começou uma preparação, um incentivo, as pessoas utilizarem as ferramentas corretas, começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente, dar a atenção devida, para que no mês seguinte a gente conseguisse atingir aquele resultado diferente. E eu acho que muitas vezes as pessoas pecam nessa análise, de querer olhar o que aconteceu naquele momento que deu o boom das vendas, né? Que, na verdade, o resultado de agora nada mais é do que a colheita daquilo que a gente plantou há 1, 2, 3 meses, e às vezes até 4, 5 anos atrás. Então, acho que é muito importante só enfatizar isso aí, porque eu estou aqui presente, às vezes, e esse é meu papel, né? Gerenciar e medir isso aí. E eu vejo que o resultado, ele vem, né? Ele, apesar de, às vezes, ser em 30 dias, em 60 dias, ele sempre pega um bloco de tempo para trás e vai surgir, né? Essa colheita vai surgir através daquilo que foi plantado. Não existe isso. Aquela velha história, né? O sucesso do dia para noite que levou 10 anos, né? Mas sempre tem um para trás, né? É o que eu uso. Venda é igual a consequência. Tu nunca vê um bom vendedor que não trabalhou, que não se esforçou, que não estudou. Tu nunca vai ver a pessoa colher bem se ela não plantou bem. Então, isso eu vejo muito no mercado executivo. As pessoas que entram ou que vêm do outro mercado e têm sucesso, ou vêm do mercado achando que tem um conhecimento que não tem, chegam aqui, passou um mês. Não foi o resultado que eu queria, então não é tudo isso. Não, peraí. Tu só tá olhando a foto daquela pessoa que tu tá olhando agora. E o que ela fez para trás, o que ela usou. E isso eu afirmo de novo, é o que o Babiton falou. Às vezes é 60, 90 dias para trás, 6 meses, 1 ano. Às vezes tem coisas que eu fiz há 1 ano atrás que a chave tá me virando agora. Olha, realmente, numa conversa com o Babiton, tu te lembra quando tu fez aquilo? É verdade, peraí. Então, cara, para mim tudo é consequência de várias coisas que tu tá fazendo. De várias coisas que tu tá fazendo. Se tua vida tá boa, são consequências de coisas que tu fez. Se tua vida tá ruim, são consequências de coisas que tu fez. É uma construção, né? Tudo que a gente fez no passado e faz hoje, tudo que a gente fez no passado e vem fazendo molda o nosso presente, né? E tudo que a gente vai fazer, que a gente está fazendo agora e daqui para frente molda o nosso futuro, né? É isso aí. É um depósito que ele vai se acumulando, né? Tu sobe um degrau e ele não volta para baixo, né? Tu sobe, depois quando tu subir, sobe outro, né? Então é um acúmulo, um depósito de coisas que vão culminando em ser um profissional melhor, um gestor melhor, ter uma equipe com uma performance maior, né? Então nunca é uma coisa só, um fato isolado, né? E até falando sobre isso aí, né? O Axon é um cara que fala bastante, né? Todo mundo sabe que já né? deu para ver já, né? E, cara, o que tu... Com certeza tu utilizou isso muito, né? Dentro da tua carreira para vender, para se destacar e para se desenvolver. E o que tu pode falar, assim, para nós, Axon, sobre a comunicação, o quanto ela tem a ver com vendas e resultados,
E falando sobre isso, como que as pessoas podem aplicar melhor isso para obter melhores resultados? Eu acho engraçado, né? Todo mundo fala que eu sou um bom... Acho que o nome seria orador, né? Falo bem, abro aqui os nossos mutirões da empresa, falo muito, falo bastante. Uma das minhas principais ferramentas é a oratória. Só que eu sempre falo, né? É legal tu pegar o pessoal aí do passado, do mercado aqui de Porto Alegre, que trabalhou comigo. Eu sou gago, né? Só que eu digo que eu sou um gago tratado, né? Porque eu parei de gaguejar. E aí vem várias coisas. De vez em quando eu dou umas travadas ainda, né? Se eu der alguma travada aqui, tá no meu normal. E muita gente pergunta, como assim tu é gago, cara? Se tu pegar o pessoal do meu passado, quando eu comecei a fazer call center, prospectar, eu ligava pro cara, tudo bem? Eu queria falar com o senhor. E isso vinha de mim. Então, hoje eu me colocar numa posição de um cara que é orador, que fala, pra mim já é um sucesso. O cara começou lá atrás no telefone, não sabia falar direito, hoje tá falando já... Bom, peraí, alguma coisa mudou. Então, aí o Babito me perguntou, o que a comunicação é pra ti, como ela pode gerar resultado, sucesso ou ver? Pra mim, comunicação é tudo. E eu fui aprendendo a me comunicar e a falar no natural, naquela coisa meio ali autodidata, vendo as pessoas falar, entendendo. O Babito até hoje mexe comigo, que eu procuro usar palavras difíceis, né? Eu procuro palavras que às vezes o Babito pergunta, essa palavra existe, cara? Eu digo, não existe, procura aí que existe. Que palavra é essa, eu pergunto? Que palavra é essa aí? Que nem eu falo muito, inumano. O que é inumano? É uma coisa que o ser humano não consegue fazer. Vai demorar. Não vai demorar, é moroso. Então a gente vai procurando palavras. E eu não sou um cara, o Babito me puxa muito nisso, que eu sou um cara que lê, um leitor assíduo. Isso o Babito me puxa muito para mim ser aqui, como ele é o gestor acima de mim, e puxa a empresa para os executivos dele, tem conteúdo, ser uma pessoa que lê, e isso te abrange muito. Comecei a ler, não tanto quanto eu devia, e como esse homem me cobra, mas eu tenho que fazer isso. Só que eu tenho uma coisa muito, digamos, curiosa dentro de mim. Eu não leio livros, mas eu estou sempre procurando coisas... A minha principal ferramenta é o Google, né? Quero saber alguma coisa sobre isso. Eu vou lá, pesquiso e leio a matéria. Eu quero saber alguma coisa sobre tal coisa. A minha esposa de noite fala direto, o que tu tá fazendo? Eu digo, eu tô lendo aqui um negócio, o que eu achei? E isso foi me ajudando. Às vezes, eu quero falar uma coisa para a equipe amanhã, mas eu não sei como falar. Eu crio um texto, coloco no Google e eu sou muito chato que eu fico procurando sinônimos das palavras. Não, eu quero trocar essa palavra por outra coisa para impactar mais. E isso me ajudou a trazer essa oratória. E em vendas, que é o que o Babito me perguntou, isso é totalmente uma coisa chamada autoridade. Se tu não sabe do que tu tá falando e como tu tá falando, como tu quer que o cliente entenda? Eu aprendi aqui dentro da Urba com as nossas mentorias e já sabia disso automático, né? Meio autodidata, mas não sabia a teoria disso. Comunicação não é o que tu fala, é o que o cliente entende. Comunicação não é o que tu fala, é que as outras pessoas percebem de ti. Que nem eu te falar assim, Arthur, vou te dar 500 mil, é bom? Depende. Pode dizer, 500 mil reais é ótimo, eu vou ganhar. Só que se eu te olhar e falar para o teu Babito, eu vou te dar 500 mil. O que é melhor? 500 mil, mas é os mesmos 500 mil. Então, esse é o poder da comunicação. É como tu traz a informação. Eu trabalho muito com os 3 Cs, né? Eu falo bastante sobre isso. Quando eu conheci isso, eu me aprofundei muito, eu fui atrás. O Babito hoje cobra dos executivos trazerem conteúdo nas suas ferramentas digitais, nas redes sociais. E em um dos primeiros vídeos que eu fui fazer, eu fui falar sobre isso. Os 3 Cs. O que é os 3 Cs? É conhecimento, comunicação e conexão. Eu tenho que comprar primeiro antes de vender. Eu tenho que ter conhecimento do que eu estou vendendo, eu tenho que saber falar sobre aquilo. Eu tenho que entender do que eu estou falando. Segundo ponto, comunicar, eu tenho que falar bem. Não adianta eu chegar ali e falar hebraico contigo e tu não entende hebraico. Eu vou mostrar que eu sei falar inglês. Tá, mas o cara não entende inglês que tá te comprando, cara, não vai adiantar nada. E eu tenho que me conectar com o cliente. O que tu falou antes ali, Arthur, um pouco antes, é exatamente isso. Tem corretores que não escutam o cliente. Tem pessoas que o cliente está falando e tu não está... Eu sou um cara que fala muito, que nem o Babito falou. Eu falo muito. Interrompo as pessoas, porque eu já quero me expressar. Eu demoro para entender que a pessoa está falando isso. Eu já quero me expressar porque eu quero falar minha opinião. E isso eu tenho que treinar em mim ainda. Só que eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Embora eu fale demais e até interrompa as pessoas, quando alguém fala, cara, eu sou aquele cara que eu fico extremamente focado no que ele está falando. Tem pessoas às vezes que falam assim, Axon, eu tô falando e tu não tá me olhando. Eu digo, tu quer que eu repita o que tu falou? Eu posso estar te olhando, mas a minha cabeça está totalmente voltada no que tu tá falando. Porque assim, eu sou um cara que quando eu escuto um vídeo, quando eu vejo alguma coisa, eu não preciso escutar ele mais 2, 3 vezes, eu já gravei.
Aí eu vou atrás de outras informações para entender se aquilo que eu escutei é verdade. Eu posso utilizar isso. Então, a primeira coisa é conhecimento. Tu sabe o que tu vende. Ou não só vender, tu sabe do que tu está falando. Tu sabe do que tu está se expressando, o que é o que tu está falando. Como tu passa isso? Ai, eu tô num lugar que o nível cultural é baixo. Tá? Vai adiantar eu chegar lá e falar palavras difíceis, falar todos os R's e S's e ninguém me entender? Não vai. Ah, eu não me conecto no que eu tô falando. Show de bola. Tu conhece o que tu tá falando, tu fala muito bem, mas ninguém se conectou com o que tu falou. Eu mexo muito com as pessoas quando estão fazendo oferta ativa e vendendo aqui. Os primeiros 5 segundos, quando tu dá o oi, tu te identifica, tu fala com o cliente, ele tem que parar e prestar atenção em ti. Imagina que eu tô te ligando para te vender uma coisa, tu tá na hora do almoço, tu tá cortando cebola para botar no arroz, no feijão. Se eu não fazer tu parar e me escutar, eu não escutar aquele. Tá, sim, quem tá falando? Tu parou, tu tá me escutando. Tu vai botar o telefone na orelha aqui, vai continuar cortando a cebola e não vai estar dando nem bola. E eu tô achando que eu tô me comunicando contigo. E isso, gente, é cobrado em todas as reuniões de empresa, de treinamentos, e cada vez é mais difícil, né? Porque a gente tem o celular. Eu já fui cobrado por isso, eu já cobrei por isso. Tem alguém falando e a pessoa tá mexendo no celular. Tu não tá precisando sentir. Então, isso eu entendo. E isso eu falo muito. Por eu ter dificuldade no início de falar, de me expressar, e eu fui atrás de melhorar isso, e sempre foi minha prioridade. Eu precisava vender, eu precisava me comunicar, e precisava disso também, né? Senão eu não estaria aqui hoje. É importante, cara. Então, assim, ó, comunicação numa venda, numa empresa, em tu ser um executivo, tu ser uma autoridade, é tudo. E aí depois a gente vai abrir outro ramo, né? Comunicação não é só falar, né? É como tu te veste, como tu te porta, o que tu fala, como tu fala. Que nem eu falo muito pros corretores aqui da Urban. Cara, não fala gíria. Ah, Axon, mas quando tu tá falando comigo, tu fala gíria. Assim, mas eu tô falando contigo, não tô falando com o cliente. Eu bato muito isso. Para de falar gíria para quando tu não ficar no automático, tu não falar isso. Eu sou um cara que eu sou horrível em português. Horrível, horrível. Se pedir pra mim redigir um texto, ou o Babito ficar louco quando manda mensagem para ele pro WhatsApp, porque pontuação e acento não é comigo. Mas se tu mandar eu falar, deu. Só que escrever é meu forte. E eu fui para exatas. Matemática é meu forte, ok. Só que assim, ó, cara, comunicação é tudo. Aí tu pode entrar em comunicação, que tu falou da minha família, como me comunico com meus filhos, com a minha esposa. Então, assim, comunicação, gente, hoje é tudo. Tu tem que ter conhecimento do que tu faz, tu tem que se comunicar bem, tu tem que se conectar. Se tu não se conectar com as pessoas, é zero. Eu vi isso em algum lugar, tá? Não quero roubar aí a autoria. Acho que não tô tirando isso da minha cabeça. Mas a sociedade, se não houvesse a comunicação, né? O ser humano estaria nas cavernas ainda, né? Porque para tudo a gente precisa saber se comunicar, né? A gente precisa transmitir uma mensagem e o outro lado precisa entender, né? E tem um ponto da comunicação que pouca gente percebe, mas eu acredito que... Claro que uma coisa é a oratória, que faz parte de comunicação, né? Para comunicar com um grande público e tal, mas principalmente numa venda, né? Umas coisas que para mim é mais importante na comunicação, e eu acho que pouca gente dá bola para isso, é saber perguntar, né? É saber fazer boas perguntas, porque quando tu faz boas perguntas e o outro lado te devolve, tu consegue genuinamente se colocar no lugar daquela pessoa, entender o que ela está buscando, e aí os argumentos de venda eles fluem muito mais fácil, né? Porque tu tá entregando o remédio certo pro doente, né? Até se a gente for olhar aí, grande parte da medicina ela é anamnese, né? Antes de qualquer exame, existe uma anamnese lá para entender o que a pessoa está sentindo, quais são os sintomas, né? Então... A vulga triagem, né? Tem gente que não vai saber o que é anamnese. E o que vocês... E até mesmo... eu que vim do mercado, né, de vender imóvel para moradia, né? Uma pessoa que quer morar, para eu poder oferecer um produto, eu precisava entender o que ela quer. Eu quero sol da manhã, sol da tarde, decoração X, Y. E eu costumava dizer para minhas equipes que 70% de uma venda era entrevista, a gente chamava de entrevista, né? Fez a entrevista bem feita, 70% da venda tá ali, porque a pessoa, tu ouviu a pessoa, tu sabe o que ela quer, ela se comunicou por um bom tempo contigo, 70% da venda tá ali. O que vocês consideram ou poderia dar de dicas aí para quem quer aprender a desenvolver isso de perguntar, né? Porque pode parecer uma coisa boba, mas a maioria das pessoas não sabem fazer perguntas, né? E acho que isso é crucial na comunicação. Cara, eu acho que eu peguei aqui um gancho que o Axon falou ali aquela hora. Tu tem que ser curioso. Tu tem que ser uma pessoa curiosa, né?
Porque quando tu é curioso, te coloca no lugar do curioso, te coloca no lugar de aluno, tu te coloca no lugar de aprendiz. E quando tu tá aprendendo, tu tá disposto a ouvir de alguém ou ler em algum lugar coisas que tu não sabe. E eu acho que muitas vezes as pessoas elas estão conversando com outra pessoa, seja para vender ou seja para trocar uma ideia, e elas não estão prestando, não querem prestar atenção naquilo que a pessoa tem de conteúdo para trazer, porque a pessoa é mais velha, ou a pessoa é mais nova, ou a pessoa tem outro nível profissional, mas independente de qual seja o nível da conversa, em algum momento aquela conversa vai te trazer um aprendizado. E quando a gente traz isso para vendas, por que o cara quer visitar esse imóvel? Ele já viu as fotos, já viu a descrição, ele quer um imóvel com 3 dormitórios, suíte, vaga de garagem. Mas, na verdade, o que chamou a atenção dele naquele imóvel não foi isso. Foi uma foto que tinha uma vista pôr do sol. Como o cara se interessa por pôr do sol, foi só o que interessou ele. E o corretor, ele acha que foi a descrição do anúncio. Então, de repente, por ser achar que sabe o que o outro quer, ele deixa de fazer as perguntas certas, ele deixa de ser curioso. Então, acho que a curiosidade é um dos principais fatores que pode trazer para nós grandes ferramentas e grandes armas de venda, e não uma arma para apontar e usar contra o cliente ou no teu relacionamento. E sim para que a gente descobrir o que realmente aquela pessoa se interessa, para que a gente possa agir da forma correta. Porque não adianta nada eu ficar focando que tem uma churrasqueira, uma baita churrasqueira, que tinha nas fotos também, se o Arthur se interessou naquele momento, aquele imóvel, pelo pôr do sol. Então, acho que é ser curioso, sabe? É tu, perguntar, cara, e aí, qual é, o que aconteceu? E tu prestar atenção genuinamente naquilo que a pessoa busca, porque aí fica muito mais fácil. Eu vou achar 13 imóveis com pôr do sol perfeito para as pessoas visitarem esse imóvel. É o primeiro C, né? O conhecimento. E tu vê isso, que como as pessoas não querem conhecer. Agora eu tô falando nem de conhecimento cultural. Conhecimento de conhecer a pessoa, entender o que a pessoa quer, o que ela busca. Eu quero conhecer o meu cliente. Que o Bato falou, eu vou perguntar. Até quero trazer aqui bem rapidinho, eu estava sábado passado, não esse agora, o retrasado, num plantão de venda, não vou falar, já ia falar o nome do plantão, né? Não pode falar. E é muito engraçado que é um empreendimento que a gente está trabalhando que ele tem um molde de lojas embaixo. E já tem mais de um na cidade, que é da mesma categoria. E um cliente que estava sendo atendido por um outro corretor de uma outra imobiliária mora num desses já pronto. E ele falou para ele, não, eu moro lá no tal lugar e tal, vai ser parecido aqui, vai ser maior e tal. Uma coisa que eu sinto falta, que no molde de loja dá uma boa movimentada, é uma farmácia, porque a farmácia fica aberta 24 horas. E o corretor não quis explorar, não quis conhecer a dor do cliente. Por que ele falou em farmácia? Ele só olhou para o cliente e falou assim, não, farmácia fica aberta 24 horas, mas vai ter farmácia. Mas o cliente nem perguntou se ia ter farmácia. Ele está falando que ele mora num produto igual e que onde ele mora não tem farmácia. E o corretor estava falando assim, não, mas lá também tem. Ele, não tem, eu moro lá. Ah, não, mas você não tem. Então, assim, ele não quis conhecer o cliente, ele queria só vender. Então, ele não fez o processo. E é muito engraçado, porque às vezes tu vê tantos corretores perderem uma venda, ou vendedores perderem uma venda por causa disso. Quantas vezes tu entrou numa loja, no shopping, e o cara nem te deu bom dia, boa tarde, assim, tá procurando alguma coisa? Ah, tu não me deu oi, cara. Ou a vulga palavra que é, posso te ajudar? Ok, o posso te ajudar é educado, mas um bom dia, boa tarde primeiro é mais educado, né? Saber perguntar é fundamental, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui de situações que aconteceram comigo, eu atendendo o cliente ou eu em loja, né? Mas eu já tive várias situações. Cara, uma vez eu vendi uma casa, uma casa num bairro, para quem não é de Porto Alegre, no Verdes Campos, que é um bairro bem afastado aqui da região mais central, né? E era um cliente que ele começou olhando apartamentos na Bela Vista, que é uma região nobre aqui central. E então o que ele comprou era bem diferente daquilo que ele entrou. Ele começou, o primeiro atendimento com ele foi um apartamento de 100 metros na Bela Vista, né? E aí conversando, eu sempre muito curioso, perguntando o que tu trabalha, aí a esposa estava junto, o que tu faz, né? Um psicólogo, outro advogado, e conversando com eles ali, filhinho de colo. E a gente estava, isso foi 2021, né? Ainda naquele período de pandemia e tal. E perguntando, né? E eles tentando entender por que eles estavam buscando. Mas por que vocês estão buscando um apartamento nessa região? O que faz vocês quererem ficar aqui e tal? E eles... Não, pois a região, a gente faz tudo a pé, né? Tá num bairro bacana, tal, faz tudo a pé. Tem os restaurantes que a gente gosta aqui.
E fomos trocando ideia e tal. E aí eu fiz uma pergunta para eles, né? Porque eles acharam o apartamento muito velho. Era um apartamento ali de 550 mil, se eu não me engano, dentro de um bairro nobre, né? Ia ser um apartamento velho, né? Com um preço de metro quadrado desse aí, que era mais ou menos 5 mil. E aí eu conversando com eles, olha, num bairro nobre com 500 mil reais, tu vai comprar um apartamento de 100 metros, tu vai comprar um apartamento mais velho, né? E por que vocês querem um apartamento maior, né? Porque eles me contaram que tinha um apartamento menor de 55 metros e tal. Acho que é um apartamento maior porque nós temos o filho, a criancinha, né? Que vai se desenvolver, vai precisar de espaço para brincar, e temos um cachorro também. E aí na hora eu perguntei, vocês já pensaram numa casa? A casa é o sonho. O sonho, mas é o sonho da aposentadoria. A gente quer mudar para um apartamento, vai trabalhar e daqui, quem sabe, 30, 40 anos a gente compra a casa. E aí é o último imóvel da vida. E eu, mas vocês já pensaram em quem sabe realizar esse sonho agora, né? Porque tu é advogado. Hoje as audiências são todas digitais, né? Não trabalha de casa, né? Psicóloga, as consultas também estão todas digitais, né? Me falaram que está tudo digital. Vocês não precisam se deslocar diariamente para trabalhar. Vocês conseguem, de repente, morar num condomínio de casas que tem escola próxima. Vocês não precisam sair todo dia para esse deslocamento. E aí eu abri aquela possibilidade na cabeça deles, que eles não tinham pensado, né? Para resumir aqui a ópera, no final de semana seguinte, a gente visitou casas, tal, o foco virou casa, e eles compraram uma casa. Então eles foram morar num outro lado da cidade, né? Para um produto completamente diferente. Eles queriam um bairro nobre e centralizado. Foram morar num bairro mais periférico. Inclusive, esses dias eu encontrei eles, fui almoçar num sábado, encontrei eles, estão felizes da vida, né? Mas tudo porque eu genuinamente queria entender as preocupações deles, e eu acho que é um dos pontos fundamentais para quem trabalha com vendas, é entender o outro ser humano, né? Entender o porquê que aquele ser humano quer aquilo, né? E jamais fazer suposições, né? Eu vejo muita corretor que supõe, né? O cliente achou caro. Tá, mas ele te disse que estava caro? E aí corretor, não, disse, tá, mas tu perguntou para ele? Não perguntei. Então, eu acho que... O vendedor, não só o corretor, né? Ele comete um erro clássico, né? Ele julga o bolso do cliente pelo bolso dele. Então, gente, eu acho que a primeira coisa que tu falou foi genuíno. Tu quis conhecer o cliente, tu quis entender. E até voltando ao que o Babiton falou ali de ser curioso. Hoje eu devo muito ao que eu aprendi e ao que eu sou no mercado aos meus clientes. Eles me traziam uma objeção que eu não sabia, eu ia atrás. Eu aprendi, eu melhorei com coisas que eles me trouxeram, que eles faziam. Eu escutei histórias de clientes meus que eu entendi, cara, como é que eu nunca fiz isso? Por que eu nunca vi isso? Porque eu conheci ele e ele fez eu crescer. Então, é conhecer o cliente. Eu acho que é isso aí. É o que tu falou. Cara, e pegando o gancho de cliente aí, esses dias eu ouvi tu fazendo uma videochamada lá no plantão e me lembrei um pouco, assim, do fechamento do negócio, né? E eu acho que nos dias de hoje a gente tá passando uma geração para outra, eu acho. A gente está num momento onde a comunicação ela é toda formalizada, né? Porque qualquer coisa que tu fala pelo WhatsApp hoje, ou até mesmo presencialmente, alguns termos de gênero, termos de cor, né? Tudo pode se transformar numa conversa diferente e nem sempre era aquilo que a gente estava buscando, né? E o tema fechamento de negócio também é um tema que ronda aí, porque não pode dar pressão no cliente, tem que ser consultivo, diversas histórias e argumentos para as pessoas fazerem ou não fazerem as coisas. E eu acredito no bom e velho fechamento. Fechar negócio é o seguinte, né? Para mim, né? Cara, o que tu quer? Eu quero comprar esse copo d'água por R$1. Se eu conseguir esse copo d'água por R$1 tá fechado, eu perdo minha mão. E se tu apertou minha mão, eu vou brigar para conseguir por R$1, e se eu conseguir, tu tem que comprar. Eu sou dessas, né? Eu sou das antigas. Mas eu vi tu utilizando ali e eu queria saber a tua opinião sobre o fechamento do negócio, né? Como que ele deve ser. E uma dica pro pessoal que tá deixando o negócio escorregar, como é que tu faz para fechar negócio? Eu vi já, né? Eu queria que tu desse essa dica aí pra galera. A primeira coisa que eu falo sobre fechamento, vamos voltar de novo na questão lá, autoridade. Para tu fechar alguma coisa, tu tem que ser a autoridade.
E hoje, no caráter consultivo que tu falou, eu vejo muito isso nos novos vendedores, nessa nova geração que está vindo. Nem vou falar aqui de gerações, somente de idades, geração Y, X, eu tô falando pessoas de novas gerações de venda, que estão entrando agora. Nem sei se eu posso falar isso, mas eu sou muito transparente e reto, né? Foi criado um preconceito amplo no que a gente fala. Tudo gera um mimimi. Tudo gera uma geração que, eu não posso falar isso pro cliente. E se eu falar isso, o cliente vai interpretar errado. O que isso me vem? Eu também sou um pouco da velha escola, que nem o Babiton falou. Por quê? Eu vim de uma família que eu tenho um pai representante de vendas. Eu nasci vendo vendas. Eu cresci vendo vendas. E a venda é uma troca. Hoje, quando as pessoas me perguntam assim, Axon, o que tu vende? Aí o Babiton vai chegar no meu fechamento lá daquele dia que eu me lembro. Foi lá no plantão lá do... Não pode falar nome, né? Já Pode falar. Pode falar. Foi lá no plantão do Sky lá da Cirela. Que eu fiz uma vídeo para um corretor e era uma vídeo de tirar dúvida do cliente. E eu conduzi para a venda, fui para o fechamento, fechamos e geramos na hora. Qual foi o diferencial? Primeira coisa, eu fui autoridade. Eu me apresentei quem eu era, disse por que eu estava ali. O corretor hoje, o vendedor, ele não fala por que ele está ali. Eu não vim te vender, mas se desse... Não, eu vim te vender. Eu vim te vender. Eu vim te vender. Eu acho que é isso, né? Eu vim te vender, sim. Sinceridade, né? Primeiro de tudo, né? Vamos lá, eu vivo de venda, eu vim Vamos tomar aquele cafezinho sem compromisso? Não é sem compromisso, é com compromisso sim. Se eu não tiver compromisso contigo, eu poderia estar com compromisso com outra pessoa e vendendo, daí eu vim aqui para te conhecer. Me desculpa, nada contra, mas eu não sou psicólogo. Eu não dou consulta, eu não sou coach, eu sou vendedor, eu fui lá vender. Então assim, a gente está esbarrando numa safra, digamos assim, eu acho que essa é a palavra mais correta, para não falar nada que não seja correto e não gere o mimimi de novo, o preconceito no que eu vou falar aqui. A gente está dizendo uma safra de corretores, de vendedores que não tem identidade. Para não dizer uma gíria que o povo gosta de usar muito, né? Nutella. É uma safra que não tem identidade. Por que não tem identidade? Tu é corretor? Não, sou consultor de negócios imobiliários. Não, cara, tu é corretor, velho. E corretor, pra mim, é venda, né? É venda. O corretor, o que o corretor faz? Aí vamos lá, tu é corretor. O que tu faz? Eu realizo sonhos. Não, eu vendo imóvel. Óbvio que quando tu tá vendendo imóvel, tu tá realizando sonhos, tu tá aumentando o patrimônio de alguém, a primeira moradia de um casal, lindo, tudo isso é lindo. Mas vamos simplificar, tu vende, tu é vendedor. Então a primeira coisa, entrei na vídeo, me apresentei, disse quem eu era e disse por que eu tava ali. Olha, os fulaninhos te atenderam antes, eu sou diretor da empresa, eu vim aqui tirar algumas dúvidas que tenho do ponto aqui, quero ver o que faltou para tu poder adquirir o empreendimento. O que o cliente me respondeu na hora? Foi o primeiro contato, eu já fui assim. Não, eu nem sei se eu vou comprar, primeiro eu quero tirar algumas dúvidas. E eu perguntei para ele, mas por que tu não vai comprar? E ele falou assim, não, porque eu não sei ainda se o negócio é bom. Eu digo, tá, então. Aí eu perguntei assim, posso, não sei se tu vai lembrar, mas eu falei assim, posso te reapresentar o produto? E ele falou assim, mas é que já me apresentaram assim, mas eu gostaria de eu te apresentar o produto. Posso? Pode. E aí eu entrei com a minha linha, porque eu sou autoridade na minha linha. E isso eu falo muito também para vendedores, eles querem uma dica, que tu falou, eu vou dar uma dica. Seja autoridade no que tu faz, ninguém melhor que tu para resolver o teu negócio. Não coloca a responsabilidade do teu negócio para outro, gerente, diretor. Por quê? Eu não acompanhei do início ao fim. E eu vou chegar ali para resolver de um jeito que talvez não era a resolução, porque eu não cheguei no máximo. Vou resolver porque eu tenho experiência, porque eu tenho feeling, sim, tenho mais experiência que tu, ok. Mas tu é a melhor pessoa para resolver o teu negócio. Então o que eu fiz com esse cliente? Trouxe ele para o meu negócio. Deixa eu te apresentar. Apresentei para ele, chegou a esposa, apresentei para a esposa. E cheguei no pressuposto, que é aquela pergunta que a maioria dessa safra de corretores tem medo de fazer. O que faltou para tu fechar o negócio? Que é o que tu falou, tu quer R$1 no copo, eu vou lá e vou brigar por R$1. O que faltou para tu fechar o negócio? Então assim, que é o que tu falou, não é só tu saber responder, é tu saber perguntar. A dor que o cliente tinha nesse cliente específico era algumas dúvidas sobre o produto e o medo da velocidade que tinha que fechar o negócio. Eu esclareci para ele por que a velocidade de fazer o negócio. Que o corretor não quer falar, o vendedor não quer falar. Em vez de falar para ele, olha só, a gente está com lançamento muito líquido, que a imobiliária tinha tantas unidades para vender, se tu não quiser fazer agora e não comprar, eu vou vender para outro. E quando tu quiser comprar, ok, se tiver eu vou te atender, se não tiver tu perdeu o negócio. Disse, como assim perdi o negócio? Porque é assim. Chegamos num pressuposto de uma unidade que ele queria, que era uma unidade com sacada virada para tal lugar. Consegui. Só que a maioria dos corretores diz, consegui para ti, tá aqui, a condição é essa. Vou esperar tu pensar. Não, olha,
o copo de novo. Consegui para ti, a unidade é assim. Se eu for ali dentro, que era onde estava no plantão de vendas nesse dia, e falar com o pessoal da incorporadora, e eu conseguir a unidade mesmo, ela é tua agora? Eu posso fechar? Eu atendi tudo que ele me pediu. Eu consegui trazer para ele a dor dele, que é o que tu falou. É tu olhar para o cliente e falar, olha, eu tenho 2 pessoas que sabem cortar carne, o médico e o açougueiro. Tu quer te operar com quem? Com o médico. Eu sou o médico. Acho que o pessoal confunde muito, né, o atendimento, o entender, o se interessar pelo cliente com, eu tenho que mostrar interesse pelo Babiton aqui, tenho que atender bem o Babiton, e eu não posso de forma alguma contrariar ele ou botar uma pressão nele ou partir para um fechamento, porque ele vai se ofender, né? A pessoal, é o que eu mais vejo aí, é confundir isso, né? Do atendimento ser consultivo, de fazer perguntas, de entender o cliente. E aí o pessoal, geralmente, quando começa a ouvir esse tipo de coisa, né? O vendedor, ele começa a ir para um lado de que ele não pode fazer certas perguntas, ele não pode tocar na ferida, ele não pode partir para o fechamento porque é indelicado, né? E é uma confusão completa isso, né? Até te interrompendo, eu acho que não é só a ferida do cliente. O corretor hoje, essa safra nova, o Babiton vai lembrar, o Babiton é mais antigo que eu no mercado, tu também, Arthur, que era aquela coisa assim, eu tenho que trazer a venda para casa, é a minha profissão, é o que eu faço, eu tenho que vender. E hoje, o vendedor, aí agora eu vou trazendo um amplo geral do mercado, isso aconteceu quando eu fui comprar o meu carro. O guri podia ter fechado o meu carro na primeira vez que eu fui na concessionária. Ele não fechou porque ele não me perguntou, Axon, o que falta para nós fechar agora? Ele não me perguntou isso. Ele mostrou o carro, tá tudo certo, vou ver outros. Não, e às vezes, tu vê como é curioso, cara, porque tu vai num lugar para comprar um negócio. Tu foi num lugar para comprar o carro. O cara te mostrou... Só que tu não é especialista em venda e muitas vezes tu nem sabe exatamente o que tu quer. Tu tá procurando. Exato. O cara te mostrou e te deu um joinha. Tchau, a gente se fala depois. E tu, como consumidor, pensou o quê? Bom, é assim que funciona. Eu olho e vou pra casa pensar. Ele te doutrinou assim. Porque se tu chegar na loja, ele te mostra e diz, cara, essas são as condições e se tu fechar hoje, eu ainda te dou um bônus, sei lá. Mas é que... Se tu fechar hoje, eu te consigo tal condição, ou dentro dessas condições, a gente precisa fechar hoje, porque esse carro vai ser vendido até semana que vem. Essa é a premissa da venda, que daí que eu tinha falado da dor. Existe a dor do cliente, tu tem que cuidar sim. Mas o corretor hoje, o vendedor, ele não quer expor a ferida dele. Eu explico muito quando eu falo de venda para as pessoas, já falei isso pro Babiton, já conversamos eu e ele concorda comigo que é assim, ó, tu precisa de um fechamento, que é o que tu perguntou. O fechamento ele pode ser positivo ou negativo. Tu sabe disso. Então, qual é o problema de tu chegar lá e tu fazer o que tu tem que fazer, o cliente dizer, não vou comprar. É um fechamento. Só que tu tem medo do não, tu tem medo de perder o que tu não tem. Então, aonde o vendedor peca para mim hoje, o corretor mais específico, que é o que a gente tá falando hoje, ele tem medo de perder o que ele não tem. E aí ele deixa de ganhar o que ele poderia ter. E ninguém é bobo e ninguém gosta de ser feito de bobo, né? O cliente sabe que, tem um vendedor aqui na minha frente, aquele vendedor tá ali... para fechar um negócio, né? Então, o cliente gosta quando tu verbaliza, cara, esse aqui sou eu tô aqui e eu, né, enquanto corretor, dizia muito para meus clientes, cara, eu quero vender para ti, porque é assim que eu ganho dinheiro, né? Perfeito. Mas assim, eu sei que tu é um cara inteligente, tá? Tu é um cara bem posicionado aí, tu só vai comprar se o negócio for bom. Então eu quero te conduzir para o melhor negócio. E aí tu vai comprar, eu vou ficar feliz, tu vai ficar feliz também. Se eu te apresentar um negócio ruim, se eu te botar num negócio que não é bom, tu não vai comprar, eu perdi tempo, tu perdeu tempo. Então, eu quero te vender e por gostar tanto de vender que eu vou te trazer a melhor solução. E eu vejo que o cliente gosta disso. Pô, cara, é isso aí, eu quero alguém sincero que diga, cara, eu quero te vender, mas assim, eu sei que tu não vai comprar qualquer coisa, então eu vou fazer o máximo que eu puder aqui para te trazer o melhor, né? E eu acho que falta muito isso, né? O corretor genuinamente falar abertamente e, cara, o cliente gosta, né? Quando ele ouve isso, até porque poucos falam. Né? 90% do vendedor que chega e me fala assim, ó, eu não quero te vender... Já tá fora. A primeira coisa que passa na minha cabeça é, realmente, agora tu não vai me vender, porque tu não quer me vender. Não, cara, tem outra história que é o seguinte, né? Tudo é ofensa, né? Porque, cara, eu comprei meu apartamento há um tempo atrás e... Por coincidência, o cara que me vendeu era meu amigo, né? Ele fez a intermediação e tal, ele conseguiu imóvel pra mim, ele me vendeu. E eu assinei o contrato e, cara, eu trabalho em imobiliária, vivo disso, assinei contrato e assinei. Não paguei. E o cara, quando é que tu faz o Pix? E eu disse, não, tô vendo aqui, amanhã eu faço. Mas não tinha nenhum motivo pra eu não fazer o Pix.
Só que às vezes o cara, pô, tá, eu faço, né? E o cara, como ele era meu amigo, ele disse, ô meu, tô indo aí na tua casa. Eu disse, tá, vem, vai conversar, né, e tal. Bateu na porta, sei o quê, me levou lá Cara, me levou um chocolatinho lá, nada demais. Ah, papo vai, papo vem, ele disse, ô meu, tu... Tá tudo certo aqui? Como teu apartamento? Não, tá tudo certo. Tu consegue fazer o Pix agora? E eu... Cara, acho que consigo. Tá, tu acha ou tu consegue? Isso não, eu consigo. Não, então tá aqui a conta. E eu fiz o Pix. E... Só que assim, cara, eu comprei um negócio, eu tenho que pagar? Perfeito. Eu comprei, eu tenho que pagar? Perfeito. Agora, pergunta a seguinte, né? Pra maioria dos corretores aí. Qual é o corretor aí que tá assistindo a gente? Que tá fechando um negócio, o cliente disse que vai assinar amanhã meio-dia, amanhã de noite. E tu já mandou, né? Ou tu disse que tu já tá mandando as contas com os valores pro cara fazer o Pix. São poucos que pedem o Pix. Que pedem a TED, que pedem o pagamento do ato. Só que é uma coisa natural. Tu comprou, tu vai na loja comprar um tênis. Faz parte do processo do negócio. Passa ali e paga, né? Por que tu comprar um imóvel a pessoa tem medo? E é medo. É uma resistência que acabou se criando porque é um valor mais alto. E geralmente o que acontece? A gente está vendendo investimento, a gente está vendendo ali um produto de 500, 600 mil reais. Então, logicamente, o cliente que está adquirindo 2, 3, 4, 5 unidades, às vezes ele tem um poder aquisitivo muito maior. Geralmente maior do que o corretor, o vendedor, a pessoa que está vendendo, né? E daí, pô, não, será que eu cobro o cara? É lógico, tu tá vendendo banana na feira, tu só sai com a banana se tu pagar. Perfeito. Tu tá vendendo imóvel de 500 mil, tu só sai com o imóvel se tu pagar. Só que vai indo e vai se perdendo, e tem que ter toda... Cara, pra mim é muito simples. Eu peço o Pix ali na cara dura e, cara, se não fizer o Pix, não leva, né? Sem medo, né? Como qualquer outro negócio. Na verdade, eu costumo falar, a gente brinca muito, eu e o Babo tem conversas de venda, né? Que às vezes a gente assina um contrato, tem a pagadoria, tem um documento dentro do contrato de compra e venda do imóvel, que é uma pagadoria dizendo, ó, valor tal, vai pra tal, aqui, X tal. E o corretor manda, assina tudo, e eu chego, e o pagamento do cliente, fulano? Ah, ele vai ver e depois ele vai fazer. E às vezes demora 3, 4 dias para o cliente fazer o ato. E eu desconheço alguma vez que eu fui assinar um contrato, até hoje, com um cliente, não sei se seja um caso específico, alguma coisa combinada de um resgate de aplicação, alguma coisa assim, que ou o cliente assinou num dia e pagou no outro, ou antes de eu sair da mesa, o cliente já não pagou. Eu desconheço, porque eu falei, ó, terminamos aqui, agora vamos falar dos pagamentos. É assim. De novo, é o que eu vou falar ali da parte dessa safra de vendedores. Eu sou vendedor, sim. Eu fiz a venda, eu vim te vender. E junto da venda tem a cobrança é essa. Tá aqui, tu faz parte do processo da venda. Eu não vou chegar numa concessionária e comprar um carro e se eu não pagar, vou sair com o carro. Ah, não, vou sair com o carro aqui, vou usar ele uma semana, tá? Depois eu te pago. O Axon, e nesse meio tempo aí, até, com certeza, tu já deve ter visto venda cair por esse motivo, né? Sim. O que tu acha aí? O que tu acha que tem? As pessoas gostam assim de conectar com as coisas que são mais pessoais, eu acho. Né? Tu aprendeu isso aí assim como eu de alguma forma, né? Mas provavelmente assim como todo mundo que senta aqui, tu já passou por alguma dificuldade no mercado, né? Um momento difícil. Alguns. Né? Ou alguns momentos difíceis. Não sei se tu pode contar para nós algum desses momentos e dizer como é que tu passou por esse momento, como é que são esses momentos. Tem 3 momentos no mercado, tá? Que para mim são os mais marcantes, assim. 4, na verdade. Vou contar bem brevemente para não sugar muito tempo, tá? Um deles foi quando eu saí de uma empresa que eu tava, a gente teve um desafio, né? A gente foi abrir a Urban lá, a minha Urban, e foi muito engraçado porque sabe quando tu vai se renovar, fazer uma coisa nova, tu abre. Perfeito. A gente abriu a Urban, que era a minha Urban, que ficava ali na CIS Brasil, que a gente chamava de Urban CIS Brasil, no dia 9 de março de 2020. Dia 19 de março de 2020, primeiro lockdown. Pá. A empresa não durou 10 dias. Digamos assim. E eu era cético com o trabalho
home office. Eu não acreditava em venda. Por mais que eu já trabalhasse com lead, já recebia lead, vendia, mas eu achava que o meu chão era ir pro plantão, atender cara a cara. Eu digo, e agora, cara? O que eu vou fazer? Então, assim, foi um momento muito difícil. E aí, o que eu fiz para superar isso? 2 coisas. Abrir novos horizontes. Escutei pessoas que sabiam mais que eu. O Babiton. Fui entender. Fui estudar. O Babiton vai lembrar, ele tinha um curso que ele comprou na época de como fazer as campanhas online. Eu não ia fazer campanha online, mas eu vi o curso igual, para mim entender. E mais do que isso, a arte de se reinventar. Eu demorei para entender o que era me reinventar no mercado, porque eu achava que o que eu fazia eu era muito bom e tá tudo certo. E aí me deparei com um cara, digo, peraí, agora? E hoje eu brinco com o Babiton, né? 65% menos. 60%, de 58% a 64%. É mais ou menos essa variação, que eu sou um cara que gosto muito de número, de dado. Da minha plataforma, as vendas são leads. Ferramenta que a empresa dá, ótima, tá aqui, vamos elogiar o Arthur, que é o cara responsável por isso, mas inverteu o papel. Porque também eu fui entender uma outra coisa. A venda de lead também é uma venda de mesa, porque vai ter uma hora que vai ter a mesa. Isso é uma maneira de tu prospectar um cara mais quente, ponto. Então esse foi um momento para mim que foi bem delicado para mim me reinventar. Eu digo para todo mundo que eu tive a sorte de ter mentores, colegas, gestores como o Babiton, mentores como a gente faz mentoria hoje dentro da empresa, algumas outras pessoas que me acompanharam. Uma pessoa que foi muito importante para mim foi a Letícia, que na outra empresa que eu trabalhava, ela fazia um trabalho de psicologia com nós, era uma psicóloga que fazia os gestores, faziam ali muito legal, maturei muitas das coisas com ela. Então, assim, ó, se reinventar. Esse foi um período bem trágico para mim, porque assim, ó, fiz tudo, estava num momento incerto, porque estava saindo de uma empresa que eu já tinha um cargo legal para abrir a minha, começar um desafio novo com o Babiton, com mais um outro colega que era meu sócio lá, meu parceiro, com os corretores que vieram conosco, um desafio novo, e a empresa abriu por 10 dias. E agora? Pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer com isso também. Vai durar, não vai durar? Então foi um momento bem incerto que mexeu muito comigo, mas fez eu crescer muito. Ali eu testei muito a capacidade de resiliência e me reinventar. Outro momento bem marcante para mim, no mercado, assim, que eu tive que trabalhar muito isso, são 2 que eu vou contar junto, problemas de saúde que eu passei daí, onde envolve a família. Logo na minha, digamos, na parte que eu estava mais ascendendo na minha carreira de corretor, indo para gerente, já era gerente, acho, na verdade, estava naquela transição ali. Meu pai teve uma doença muito, muito séria, ele teve uma inflamação na membrana do cérebro. Eu vi meu pai internado durante 90 dias, sem me reconhecer, viajando, sentado na cama do hospital amarrado, dizendo que estava pescando, e aquilo mexeu muito comigo. E o período mais louco dessa história é que, como corretor, agora, me vê, eu era corretor ainda, foi o mês que eu mais vendi na minha carreira de mercado imobiliário como corretor. E é muito louco isso, cara, porque eu trabalhava um dia, naquela noite que eu trabalhava, eu ia para casa, e no outro dia eu ia de manhã para o hospital para ficar com meu pai. Eu perdi um dia de trabalho. E o que eu startei na minha cabeça? Eu digo, cara, eu vou trabalhar um dia onde eu vou ficar no hospital. Vou trabalhar um dia onde eu vou ficar no hospital. Então, esse dia que eu tô na imobiliária vai ter que render demais. E isso com a minha filha pequena também, com a minha esposa em casa. Teve toda essa complicação de família. Até hoje sou muito grato à minha esposa. Cara, a minha mulher é uma mulher sensacional. Eu sempre falo, né, que atrás de um grande homem é uma grande mulher. No meu caso, é até um pequeno homem, porque eu sou pequenininho, né? Então, ela é maior ainda, né? Então, assim, comprou a briga, a família, óbvio, mas tava com um bebê pequeno. A Giovana tinha 1 aninho e pouquinho. Não, 2 aninhos e pouquinho, por aí. E eu lá com meu pai nessa função. Um dia eu tinha que trabalhar full time, porque tinha que recuperar, e no outro ficar com meu pai no hospital. E o que startou em mim, cara? A capacidade que o ser humano tem de fazer o que é preciso na hora que é preciso. Isso de, cara, por que a gente não faz sempre isso? O Babiton fala muito isso. Cara, tu sabe fazer, por que tu não faz? E isso bateu muito forte em mim, porque foi meu melhor mês, cara. Eu fui campeão de vendas naquele mês. E as pessoas dizem, cara, mas isso é uma loucura. Teu pai mal no hospital, tua mulher com uma criança em casa, tu foi campeão de vendas. Por quê? Porque no dia que eu ia trabalhar, eu tinha que trabalhar. Então isso foi muito forte pra mim. Foi muito forte. Depois meu pai saiu do hospital, graças a Deus deu tudo certo e tal. E o mais integrante, todo mundo perguntou, e o que teu pai tinha? Até hoje não descobriram. O pai teve uma inflamação no cérebro que atacou a medula, com uma bactéria, e ninguém sabe qual era a bactéria. Resumo da história, ele ficou 3 meses internado lá, fez várias medicações, nada funcionava.
Não era, acho que é meningite que dá no cérebro, né, da inflamação, acho que é esse, não era meningite. Resumo da história, os médicos lá do Clínicas, que ele ficou no Clínicas, fizeram um coquetel com, acho que 6, 7 antibióticos, uma coisa assim, e ministraram na medula dele. Qual curou? Não sei. Sei que funcionou, graças a Deus, o homem tá aí, tá lá incomodando, tá tudo certo. Falando em família, aí o Babiton já acompanhou de perto, já estávamos aqui, foi no nascimento do meu filho, do Luca. O Luca não tinha nem 2 mesinhos de vida, ele pegou uma broncopneumonia muito forte. Muito forte, acho que é esse o nome, broncopneumonia. Ele foi até, botou oxigênio, tubadinho ali, ficou com uns negócios e ficou ali, cara, no hospital. Foi uma coisa muito punk. Uma criança de 2 meses. Tu vê ela com um tubo, né? Tu vê ela com oxigênio no nariz. Ele tinha ataques de respiração, tinha que chamar os fisiopediatras para fazer fisioterapia de respiração nele. E foi um momento que eu estava lá na Urban Brasil, já tinha meio que a pandemia já meio passado, o transtorno, já tinha passado 1 ano. E quando passou aquela loucura da pandemia, veio isso do Luca. Então, para mim, foi muito forte, porque eu voltei a ver aquela coisa de hospital. Vou pro hospital, venho pra empresa. Só que aí era com uma carga pior. Por que eu digo pior? Na época que foi com meu pai, era só eu e a minha esposa. Ali eu já era gestor de uma imobiliária. Eu já tinha equipe. Eu era sócio na imobiliária. Eu era dono. O que eu vou fazer para não deixar as famílias das pessoas que estão comigo mal também? Eu tenho que dar assistência às pessoas, porque elas precisam vender. Através daquela venda eu vou ter dinheiro, mas tem a parte humana. E ali, cara, né... Na parte do meu pai, me mostrou esse poder de foco, de como tu faz o que tu é preciso fazer na hora que tu precisa fazer. E já na parte da empresa, quando eu tava com a empresa e o Luca tava no hospital, me mostrou uma coisa que assim, cara, tu não precisa fazer tudo sozinho. Tu não é o super-homem. Pera aí, dá pra nós fazer e constituir as coisas junto. E isso pra mim foi muito importante. Então eu tive ali o poder de entender com meu pai que eu consigo fazer tudo que eu quero sim. E o poder de, cara, eu não preciso fazer tudo sozinho. Sabe? Então isso foi muito forte pra mim. Assim, ó, essas 2 coisas assim de saúde me trouxe muito forte. E na parte lá da pandemia, quando eu abri a minha Urban, na época que hoje não existe mais, hoje as empresas se unificaram, agora virou essa empresa mega que é aqui com o Babiton, de resiliência, de se reinventar, cara. Tu pode se reinventar, tu pode fazer tudo. E aí, como todo corretor também, tive algumas crises financeiras, né? Gastei mais do que podia, ganhei, achei que o dinheiro não ia acabar. E aí tu foi aprendendo também, e eu aprendi isso. Hoje eu sou muito chato com isso, né? O Babiton também, eu sei que ele é um cara muito controlado, é muito chato também. Como é importante, cara, tu ter parâmetros pra tua vida. Tu enxergar números. Tu pensar no amanhã. Tu construir uma coisa sólida. Ó, eu tenho que guardar esse dinheiro eu posso fazer isso, esse dinheiro eu posso fazer isso. Ah, mas se eu guardar esse dinheiro eu não vou viver a vida que eu quero. Cara, então não limita o teu gasto, aumenta o teu ganho. Pra tu poder guardar também, pra tu poder ter um futuro e viver. Isso, o Babiton bateu muito em mim, Axon, curte, vai viajar com a família. E eu falei com ele agora até ele gerou um problema com isso, né? Do ano passado pra esse, como a gente tá ganhando bastante dinheiro, graças a Deus, e funcionando, eu tenho viajado bastante. Até ele disse, vai viajar de novo, cara? Não, vou dar uma volta de novo. E isso Gostou? É legal. Gostei, velho. Tu pega o gosto, né, de sair com a família, viajar. Então, pessoal, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo mundo passa por crises. Mas a coisa que eu mais falo é, tá, tu passou. E o que tu aprendeu? O que ficou? O que me chama atenção, né? Uma história de muita superação e resiliência, né? Diversas adversidades aí ao longo do caminho, né? E eu ouvi uma frase essa semana, e aí eu comecei a analisar essa frase, né? Eu sou muito reflexivo, né? Por isso que eu tenho problema para dormir, porque eu chego de noite e começo a pensar começo a consumir meu dia, né? E eu vi uma frase que era o seguinte: o ser humano não foi feito para resistir, o ser humano foi feito para avançar, né? E aquela frase me pegou. E olhando a tua história agora, né? Tu mencionou ali que em determinado momento teu pai não estava legal, tal, depois, pandemia, diversas situações, e tu sempre seguiu, né? Tu não ficou parado, imóvel, resistindo, tu foi avançando, mesmo com os problemas, né? E eu acho que é isso aí, né? Quando a gente pega os empreendedores de sucesso, os grandes nomes aí de mercado, não só do mercado imobiliário, de vários mercados, mas acho que um ponto em comum, eu peguei essa frase e comecei a analisar, né? Até mesmo aqui dentro, o próprio Babiton, comecei a analisar e também outras pessoas, né? Todas elas passaram por problemas, né? Mas elas sempre seguiram avançando, mesmo com os problemas. Então, essa frase me pegou e eu entendi ela, né? Que não fomos feitos para resistir, sim avançar. Então, quando tu avança, tu produz, tu segue fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Tu, por consequência, acaba resistindo,
mas não parar jamais, né? Independente da adversidade, como tu fez aí em diversas situações, acho que não parar nunca, né? E seguir fazendo aquilo que tem que ser feito para poder passar pela adversidade, né? É porque eu acho que para algumas pessoas acaba sendo um pouco inconsciente isso. E a gente lá na frente consegue teorizar isso, né, para a gente poder espalhar essa palavra que fique bom ao entendimento de todos, para que todas as pessoas possam entender. Mas acho que na prática, pegando a história do Axel aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? Ele determinou uma meta, um objetivo, e independente das dificuldades que surgiram no caminho, ele reformulou, né, qual seria a trajetória, mas para chegar no mesmo destino. Então, todas as vezes que houveram adversidades na vida dele, sejam através de uma pandemia, do nascimento de um filho, de um problema de saúde familiar, da falta de dinheiro, e essa é o que o corretor mais vai passar. Essa é. Independente qual seja o teor do problema, emocional, físico, sentimental, ele tinha um plano, um destino. Talvez ele alterou um pouquinho o percurso, a maneira como ele ia chegar naquele destino, mas ele não alterou o destino. Eu acho que isso é muito importante. E hoje eu vejo algumas pessoas ao longo da jornada encontrando obstáculos que são comuns, de alguma forma alterando o destino, né? E quando tu mantém o foco no destino, cara, independente da dificuldade, seja ele uma doença, uma pandemia, um momento de dificuldade financeira, tu vai te adequar àquele momento, seja trabalhando mais, seja dormindo menos, seja, né, trabalhando de casa, ou enquanto uns, né, vão estar trabalhando menos, tu vai estar trabalhando mais, tu tá com foco em atingir aquele objetivo. Eu acho que esse é o maior ensinamento aí que eu acabei tendo dessa conversa aqui, que eu pude perceber, e eu venho percebendo ao longo dos anos, né, que as pessoas que têm essa capacidade de não mudar o objetivo, independente das dificuldades e os desafios que surgiram ao longo do caminho, são as pessoas que geralmente vão alcançar o sucesso e que, né, que nem o Axel aí, vão estar sentados na nossa frente aqui hoje sendo entrevistados, e lógico, só está aqui porque ocupa uma grande cadeira aí na empresa e foi convidado porque tem uma história boa para contar, de resiliência, de superação e de sucesso, né? Acho que se eu pudesse resumir, seria um pouco disso que eu percebi. Não sei se tu concorda com tudo isso aí também, Axel. Não, acho que é isso. Eu acho que a palavra que até eu ia trocar que tu falou ali, o ser humano foi feito para avançar, né? O avançar acho que está numa palavra que determina tudo isso, que é o que tu falou, superação. Eu vi esse de uma imagem na internet, no Instagram, eu acho que foi até no Mente Milionária, ali, né, no perfil, que era um homem assim, estratégia, meta. Aí tinha a estratégia do cara numa linhazinha reta assim. Aí embaixo era realidade da vida. Aí uma estrada quebrada, uma escada, um negócio pegando fogo e tal. E o objetivo igual, é o que tu falou. Eu costumo brincar, né? O mundo não é Disney. O mundo é feio, vão ter pessoas más, tu vai passar por dificuldade. Agora a pergunta é, como tu vai reagir a isso? E isso eu volto a falar. Por mais que seja um cargo de executivo de sucesso, tu chegar, isso só vai saber quando tiver família e filho. Cara, essa força que tu ganha dessa outra parte é surreal. É surreal. É um negócio que parece agora que, vai entrar nesse papo de família. Mas, cara, é surreal. É surreal. A força que tu pensa, não, tem gente me esperando em casa. Vamos lá? Não que tu não vai fazer por ti, tu tem que fazer. Mas o tem gente me esperando em casa é forte, cara. E eu acho que esse avançar tá nesse propósito, Ayrton. Tu tem um propósito. Eu tenho um propósito. Quero avançar. Eu falei numa abertura de call center ontem aqui. Conheço várias pessoas, vocês também agora, a gente podia citar nomes, que é o que tu falou, de ter pulado fora. Participaram da história, foram um personagem na história. Mas qual foi o legado que ele deixou? Eu não quero participar da história. Passar aqui, o Axel passou na história aqui e teve a participação dele. Eu quero deixar uma mensagem. Eu quero deixar um legado. Hoje eu tenho filho, que é mais importante ainda. Qual é o legado que tu vai deixar? Não é participar da história. E aí vai vir aquela coisa que a gente fala, que parece que é ser arrogância, né? Cara... Tem ser humano que nasceu para bater palma e para ser aplaudido. Eu quero ser aplaudido. E acho que a gente também... Não sei como é que a gente tá de horário aí. Não sei. Eu falo que... A gente tá estourando já, mas Final. Eu falo, né? Não, pode falar.
Pensando nessa aí, Axon, não ser o personagem, de repente ser o coadjuvante, né? De repente, nessa história de deixar o legado. Que dica que tu dá, né, para quem hoje está no mercado imobiliário, quer se destacar, quer se desenvolver, quer crescer, quer ter resultado, 1, 2, talvez 3 dicas aí que esse cara tem que seguir para que ele tenha um resultado parecido, perto, né? Ou até mesmo aonde tu chegou aí dentro do mercado imobiliário. Cara, primeira dica, esvazia o teu copo. Cara, esse papo de o copo meio cheio, meio vazio, ou já tá pleno. Cara, tu quer entrar nesse mercado, esvazia o teu copo. Esvazia o teu copo, tu vai aprender tudo de novo. Mas eu vim de uma outra imobiliária, eu sou corretor de outra. Esvazia o teu copo. Esvazia o teu copo. É isso aí. Vem aprender. 2, cara, entende que tu é corretor, é consultor, dá o nome que tu quiser. Mas aqui é venda, tu tem que vender. Então, seja vendedor. Venda. E venda é imagem, é tudo que a gente falou aqui. Vende. E 3, cara, seja resiliente. Seja resiliente. Se reinvente. Pensa, estrutura. E 4, não deixe as comparações te puxarem para baixo. Te compara, é bom se comparar, é bom ver um cara de sucesso. Eu comparo umas coisas que eu faço com o Babto, que hoje é um cara que tem mais sucesso que eu. É o show da empresa. Eu olho. Mas tem coisas hoje na minha vida que não vão caber na vida do Babto, coisas da vida dele que não vão caber em mim. Eu vou tirar a parte boa. Compara pra parte boa, não tenha medo de criticar. As pessoas têm medo de crítica. A crítica pode ser construtiva. Te compara sim, mas a parte boa. E, cara, tudo essas 4 coisas que eu falei aqui, eu coloco numa palavra só. Identidade. Tem que ter identidade. Tem que ter identidade. Para eu fechar aqui a minha participação do ponto de vista de conteúdo, né? De tudo que a gente falou ali, o Axon, uma história de superação muito bacana, né? Mas eu tenho visto muito na internet aí, hoje as pessoas expõem suas vidas na internet, né, tal, e visto muita gente, por um lado, falar das desculpas, né? Mas fulano fez porque não tinha filho. Fulano fez porque não tinha esposa, né? Ou porque tinha uma condição X ou Y, né? Mas eu vou até olhar para a câmera agora. Mas o quanto a tua condição atual ou o quanto tu está usando a tua família como desculpa e não como motivação? O quanto tu está usando a tua esposa, a tua namorada, os teus filhos como desculpa para não dar uma condição de vida melhor para eles? E não como motivação, como a gente viu aqui o Axon, né? E eu tenho visto algumas pessoas bem-sucedidas aí falando, né, que depois que tiveram filhos, elas alcançaram resultados ainda maiores, né? Então, o quanto está usando isso que, na verdade, é uma motivação para muitos e que atinge resultado, está usando como desculpa, né? Então, tudo a gente pode enxergar como um copo meio cheio ou um copo meio vazio, né? Aproveitando o gancho do copo. Mas o quanto tu está dando desculpas ou o quanto tu está agindo. E aqui eu encerro a minha participação. Considerações finais. Cara, acho que é isso aí. Bom, muito bom aprendizado aí. Acho que o Arthur falou boa parte aí, um resumo, né, do negócio. E eu também diria coisas parecidas aí, né? O quanto a gente, às vezes, aproveita as ferramentas que nós temos, né, nas nossas mãos. Porque aquela velha história, né? Faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem hoje, né? Mário Sérgio Cortella fala isso aí. E eu acho que é muito importante a gente não pensar que a gente não fez melhor porque não tinha a ferramenta. E sim, não. Eu fiz bem feito com as ferramentas que eu tinha na mão. Independente se a tua ferramenta é a família, ou se tu é sozinho, ou se tu quer ganhar muito dinheiro, tu dá o teu melhor com aquilo que tu tem na mão. E ao longo do tempo ir adquirindo mais ferramentas para que tu possa fazer melhor ainda, né? E essa frase eu estou repetindo de outra pessoa de uma forma diferente. Mas acho que a grande sacada é isso, né? 10%. 10%. E isso eu repito com muita clareza na minha cabeça. 10% é o ambiente. 90% é como eu reajo àquele ambiente. Né? É o que eu pego, o que eu faço com aquele acontecimento para que o meu dia seja melhor ou pior ou igual ao que foram todos os outros, e o quanto eu decido pegar essas coisas que aparecem no meu caminho, sejam elas dificuldades ou ferramentas, e agir em direção ao objetivo que eu estou buscando. Então, acho que é muito claro isso aí que o Axon falou em toda essa conversa para nós. Consegui identificar muitas vezes esses pontos em momentos de alegria, de felicidade, de tristeza e de dificuldade. E todas elas foram pegos as mesmas ferramentas
para continuar avançando, né? Então, acho que em nenhum momento a ferramenta, né, ou aquilo que já existia na vida se tornou uma dificuldade, né? De repente se tornou um obstáculo, um desafio a ser superado, né? E algumas coisas ainda foram acrescentadas para que ele pudesse ter um melhor resultado. E nunca, né, um motivo para a falta de resultado. Sempre algo que pudesse trazer soma aí e agregasse no resultado que, né, nitidamente vem crescendo aí nos últimos 6, 7 anos aí, pelo menos no mercado imobiliário, que é a parte que eu te conheço, né? Então, eu acho que é isso aí o resumo. Isso aí, agradecer o Axon a disponibilidade aí, obrigado. Agradecer também aqui a BF, nossa parceira e patrocinadora. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse episódio, dá alguma dica aí, sugere alguma pauta também para os próximos. Comenta aqui quais são as tuas motivações, né? E é isso, gente. Um abraço, até a próxima.